Você acredita em lendas urbanas? Histórias tão antigas e assustadoras que atravessam gerações, deixando um rastro de medo e mistério por onde passam? Hoje você vai conhecer uma das mais perturbadoras, a história da Menina da Fenda. Uma lenda sombria, envolta em dor, desespero e acontecimentos que até hoje ninguém conseguiu explicar. Tudo começou em uma pequena cidade esquecida pelo tempo. Um lugar onde o silêncio parecia gritar mais alto do que qualquer palavra. Era lá que existia uma casa velha, abandonada há décadas, que ninguém ousava se aproximar. Aquelas paredes podiam guardar um segredo tão obscuro que os moradores preferiam nem tocar no assunto. Ninguém sabia ao certo como aquela casa ficou daquele jeito. Alguns diziam que uma família inteira foi brutalmente assassinada ali dentro. Outros acreditaram que eles simplesmente desapareceram, sumiram da noite para o dia, deixando para trás apenas a casa. Um monumento silencioso de tragédia. Mas o que realmente alimentou o medo eram os relatos. Pessoas diziam ouvir gritos de uma menina durante a madrugada. Choros desesperados que ecoavam na escuridão, como se vissem direto do além. Outros afirmaram ter visto uma silhueta feminina parada na janela da casa, sempre no mesmo local, olhando fixamente para quem teve uma curiosidade infeliz de encará-la de volta. A fama da casa se reserva. Aos poucos, ela ficou conhecida como a Casa da Fenda. O nome surgiu depois que alguns moradores juraram ter visto uma enorme rachadura no chão da sala principal. Uma fenda tão profunda que parecia rasgar o próprio mundo ao meio. Mas ninguém jamais teve coragem de entrar para conferir. Isso, até um grupo de adolescentes decidir testar a própria sorte. Eles não acreditavam em nada. Para eles, era apenas mais uma história inventada para assustar os mais fracos. Queriam provar que não havia nada de sobrenatural ali, só uma casa velha caindo aos pedaços. Foi numa noite sem luar que eles invadiram a casa. O lugar era ainda mais sombrio do que imaginavam. O cheiro de mofo e podridão era insuportável. Cada passo faz o chão ranger, como se a casa inteira pudesse desabar a qualquer momento. Mas eles seguiram em frente, até encontrarem a tal fenda. No meio da sala principal, bem onde os vizinhos diziam existir a rachadura, eles a encontraram. Uma fenda estreita, mas tão profunda, que nenhuma lanterna consegue iluminar o final. O mais curioso era que a madeira ao redor da fenda era diferente, como se o tempo tivesse passado mais rápido ali, apodrecendo tudo. Havia algo de errado, algo que fazia a pele arrepiar só de olhar. Curiosos e inconsequentes, os adolescentes decidiram abrir a fenda. Usaram ferramentas velhas e pedaços de madeira até conseguir escancarar o buraco no chão. E o que descobriu lá dentro, ninguém estava preparado para ver. A fenda dava acesso a um porão secreto, um lugar que nem deveria existir. No entanto, estava lá, esperando por eles. A escada que levava até lá estava velha e quebrada. Ainda assim desceram, um a um, tomados por uma mistura de adrenalina e medo. Lá embaixo, o cheiro de morte era quase sólido. Era impossível respirar direito. As lanternas tremiam nas mãos. O porão era pequeno, apertado e parecia ter sido feito para esconder algo ou alguém. Foi então que eles viram. No canto mais escuro do porão estava ela, uma menina, pálida, magra, quase sem vida. O corpo inteiro coberto de cicatrizes antigas. Os ossos saltavam sob a pele fina como papel. Os cabelos, longos e desgrenhados, cobriam parte do rosto, mas era impossível não notar os olhos. Olhos vazios, sem brilho, como se ela já estivesse morta há muito tempo, mas o corpo ainda respirasse. Ela não falou, não se mexia, não reagia, apenas existia. E o mais estranho era o som, um sussurro baixo, quase inaudível, que todos ali ouviram, mas ninguém sabia de onde vinha. Parecia que a menina estava tentando dizer algo, mas não podia. E foi então que percebi, a boca dela estava costurada. O desespero tomou conta do grupo. Alguns queriam fugir, outros sentiram pena da criatura que viam ali. No fim, decidimos chamar a polícia. Trava crianças da região. E a menina era uma delas.
um único sobrevivente. Aquela criança foi mantida ali por anos, torturada, mutilada, usada como brinquedo pelo assassino. E quando ele cansou dela, simplesmente a deixou ali para morrer. Mas o mais bizarro era que ela não morria. Nos diários encontrados em casa, o assassino escrevia cada ato de tortura, cada sessão de dor e sofrimento. Mas também escrevia sobre algo ainda mais macabro. Ele disse que a menina conversou com ele, mesmo sem boca, mesmo cega, mesmo surda. Ela sussurrava segredos que ele não entendia, segredos que vinham de outro lugar, de um lugar além deste mundo. Junto dos diários, foram encontrados potes de vidro. Dentro deles, dentes humanos, olhos, pedaços de carne. Tudo preservado, como troféus. Espalhadas pelo chão, bonecas, todas mutiladas, costuradas, exatamente como uma menina. Nas paredes, símbolos estranhos, feitos com sangue. Símbolos que ninguém conseguiu identificar, mas que, evidentemente, chamar algo de outro plano. Alguns policiais juraram ter ouvido as mesmas sugestões, mesmo depois da menina ter sido retirada dali. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Durante a investigação, descobriu que aquele porão não existia. Nos registros da cidade, o porão havia sido concretizado anos atrás. Não havia mais acesso nenhum. Mas naquela noite, ele estava lá. Como explicar isso? Como explicar o fato de que um lugar que não existia apareceu só para mostrar o horror que foi cometido ali? Depois daquele dia, a cidade nunca mais foi a mesma. Mas o que realmente marcou todos foi o que aconteceu com os adolescentes que resgataram a menina. Poucos dias depois, 2 deles morreram. Um caiu da janela do próprio quarto. O outro foi encontrado morto no meio da rua, com o rosto completamente desfigurado. Nenhuma explicação, nenhuma pista. Apenas mortos. Coincidência ou uma maldição? Ninguém sabe. O tempo passou e a casa permanece lá, isolada, esquecida, mas ainda em pé. Alguns moradores dizem que, de vez em quando, é possível ver uma menina, parada, na janela, sempre calada, sempre observando. Outros garantem que ouviram a inspiração dela, vinda de dentro da casa, ou pior, de dentro da própria mente. Dizem que a fenda ainda está lá, e que se alguém se aproximar, vai ouvir a voz dela, chamando, pedindo ajuda, ou convidando você para fazer parte daquela escuridão. Hoje, a lenda da menina da fenda continua viva. Ninguém sabe se ela sobreviveu ou se o que saiu de lá nunca foi humano. Mas uma coisa é certa: se um dia você está andando por uma cidadezinha do interior e encontrar uma casa velha, abandonada, preste atenção. Se você ouvir uma sussurrada vindo do chão, corra. Talvez a menina da fenda ainda esteja te esperando. Se você gostou dessa história, não esquece de curtir, se inscreva no canal e deixe nossos comentários. Você acredita na lenda da menina da fenda ou teria coragem de olhar dentro da fenda?